Fala aí, pessoal, quanto tempo, né? No vídeo de hoje nós vamos responder alguns comentários que fizeram sobre o nosso primeiro vídeo. Antes de tudo, obrigado pelas curtidas, likes e compartilhamentos e comentários, inclusive os contrários. Enquanto tiver no argumento e no respeito, pode encher os vídeos de comentários contrários, não tem problema. Sobre os argumentos contrários, como diria o rei Salomão, não há nada novo debaixo do sol. Zeitgeist, documentários do History Channel, livros de Dan Brown ou James Cameron, entre outros, continuam fazendo suas vítimas. E a fonte primária que é bom? Zero. Ainda bem que dessa vez ninguém puxou a tal teoria do irmão gêmeo de Jesus. Aquela que o irmão dele, gêmeo, teria assumido o lugar dele após a crucificação. Mas o cristianismo não quer que você saiba disso. Doideira, né? Mas essa teoria existe e tem gente que acredita. E a fonte? Vozes da minha cabeça. Aliás, hoje nós vamos ver várias teorias que são fonte vozes da minha cabeça. E para responder todas as perguntas, a gente precisaria de horas e horas e horas gravando esse vídeo. Por isso, nesse aqui vai ser só o essencial. Para você que quer se aprofundar mais no assunto, nós vamos deixar referência de livros e sites aqui na descrição. Eu sou a Di. Eu sou a Maria Fernanda e esse é o Café com meu pai. Primeiramente, teve gente confundindo confiabilidade com veracidade. Confiabilidade pergunta: o texto que eu tenho hoje representa o que foi escrito originalmente? A veracidade pergunta: o conteúdo desse texto é verdade? A confiabilidade lida com manuscritos, variantes e crítica textual. Já a veracidade lida com história, arqueologia, critérios de autenticidade e coerência explicativa. No nosso primeiro vídeo, o foco foi confiabilidade, mas fica tranquilo que virá também um vídeo sobre a veracidade da Bíblia. E por que comparamos o número de manuscritos do Novo Testamento com autores gregos? Porque em crítica textual, quantidade mais diversidade mais antiguidade dos manuscritos ajudam a reconstruir o original com alta precisão. Isso não prova que o conteúdo seja verdadeiro, mas derruba a lenda de que o texto foi adulterado. Ninguém aqui disse que os gregos não existiram ou que a cultura grega não é importante. Nós apenas comparamos métrica textual e não importância cultural. Ah, mas outras religiões também têm mártires. Grande novidade! Nosso ponto aqui é outro. Testemunhas morreram por algo que afirmam ter visto. Pessoas até morrem por uma mentira acreditando ser verdade, mas jamais morreriam por uma mentira sabendo que é fake. Antes da ressurreição, Pedro negou Jesus 3 vezes para salvar a própria pele. Após a ressurreição, ele não fez mais isso. E ele foi, inclusive, por causa da sua fé, morto. Aí eu pergunto, o que será que mudou? Pare e pense. Os discípulos teriam inventado uma história e por isso foram perseguidos, espancados e mortos. Para saírem livres dessa, era só eles terem falado, ok, nós inventamos tudo. Mas eles não fizeram isso. Se você acha que a teoria de que tudo foi invenção deles, você está de parabéns. Parabéns! Quem falou que a verdade é determinada pela maioria que crê? Foi você, filha? Não. Nem eu. A Bíblia fala em remanescentes, ou seja, minoria que permanece crendo e fiel, em contraste com a maioria que não permanece. Quer exemplos? Quantas pessoas se salvaram no dilúvio? Apenas 8. Quantas pessoas escaparam da destruição de Sodoma e Gomorra? Apenas 3. Eles estavam com a verdade, não eram nem de longe a maioria. E além disso, em Mateus 7, Jesus fala que muitos entram pela porta que leva à perdição e poucos pela porta que leva à vida. Então, às vezes a maioria é só sinal de modinha. É a velha conversa de dizer que Jesus é uma cópia de vários mitos pagãos. É Horus, é Krishna, é Mitra, é Atis, a lista vai longe. São ideias de pessoas que nem conhecem de mitologia e muito menos de Bíblia. É o multiverso da imaginação. Vamos analisar hoje apenas 2 dessas pérolas, mas a lógica serve para todos eles. Você vai ver. Se prepare para dar boas risadas. No pacote da conspiração Jesus igual a Horus, nós temos nasceu de uma virgem dia 25 de dezembro, tem mago, tem estrela, tem mestre aos 12 anos, batismo aos 30 e 12 seguidores. Mas não para por aí. Tem milagres, entre eles ressuscitar o morto, chamado El Osíris, ou El Lazarus. Tem pregação no monte, tem crucificação, tem ressurreição, tem até Cristo, ou ungido. Quanta coincidência! Tirando o fato de que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, porque na Bíblia não tem nada sobre isso.
Isso foi uma invenção do Papa Júlio I, mas considerando que o mito de Horus data de 3000 a.C., seria Jesus um plágio? Seria se essa versão constasse nas fontes egípcias, mas não constam. Não há nada, absolutamente nada. Nos textos e papiros sobre Horus, essa versão simplesmente não existe! Isso não existe! Especialistas como James Peter Allen e até mesmo Bart Ehrman Ateu. dizem que essa teoria não se sustenta, não para em pé. Ela bomba na internet e engana muita gente. E mais uma vez, qual é a fonte? Vozes da minha cabeça. Vamos a mais uma. A versão da internet diz: a crucificação de Jesus é uma imitação da crucificação de Krishna. Mas quem conhece a Bhagavad Gita e a Bhagavata Purana sabe que não tem nada disso escrito lá. Krishna morreu de uma flechada acidental. E ele ressuscitou? Não. Mas o que será, filhota, que um especialista do gabarito do Dr. Edwin Bryant tem a dizer sobre isso? Que não há nenhuma menção de qualquer crucificação de Krishna ou de qualquer outra divindade hindu. Ou seja, mais uma lenda da internet fazendo as suas vítimas. E por que as pessoas criam essas mentiras sobre Jesus ser uma cópia dos mitos pagãos? Só eles para responder, né? O golpe tá aí. Cai quem quer. E para fechar esse assunto com chave de ouro, vamos ver o que um dos maiores historiadores do mundo, principalmente em relação à antiguidade clássica, tem a dizer sobre esse assunto. Seria ele um pastor? Seria ele um teólogo? Não, um ateu. Sim, um ateu que já bateu o martelo dizendo que o cristianismo não é um copia e cola de nenhuma mitologia. Não é qualquer ateu de internet, é um historiador que separa opinião de análise. Paul Vane, em Quando Nosso Mundo se Tornou Cristão, explica o porquê do cristianismo ter tido o sucesso que teve, mesmo quando tinha tudo para dar errado. Vamos ver alguns trechos. O cristianismo primitivo deveu seu rápido sucesso inicial à sua grande originalidade, a de ser uma religião de amor, e também à autoridade sobre-humana que emanava de seu mestre, o Senhor Jesus. Para Vane, o cristianismo quebrou o padrão do mundo antigo. Não era troca de favores com divindades, mas amor que transforma e aliança contínua com o nosso Deus. E isso ganhou força pela autoridade de Jesus. Vamos ver mais uma? Ignorava-se que entre esse Deus e suas criaturas a relação era permanente, apaixonada, mútua e íntima, enquanto entre a raça humana e a raça dos deuses pagãos, que principalmente viviam por si mesmos, as relações eram, por assim dizer, internacionais, contratuais e ocasionais. Nada mais diferente do que a relação dos pagãos com suas divindades e a dos cristãos com seu Deus. Um pagão se contentava se seus deuses o socorressem em seus pedidos e seus desejos, mas um cristão queria antes um modo de fazer com que o seu Deus ficasse contente com ele. Para Vane, o cristianismo virou a mesa do mundo religioso. Saiu do relacionamento contratual e ocasional com deuses autocentrados e entrou numa relação contínua e amorosa com Deus. Não é mais tomar lá da cá, é quero viver de uma forma que te agrade. O estilo de vida passou a ser também uma forma de adoração a Deus. Sua existência recebia de repente uma significação eterna no contexto de um plano cósmico, coisa que não lhe dariam nem as filosofias nem o paganismo. Este último mantinha a vida humana tal como era, efêmera e feita de detalhes. Para Vane, o cristianismo virou a chave. Em vez de resposta só para o momento, ele colocou a vida num plano cósmico e com significado eterno. Filosofias e paganismos ficavam presos em um contexto curto e momentâneo. Isso não é pregação, isso é história, e é escrita por um ateu. Isso fortalece a análise. O cristianismo foi uma ruptura inédita. Um Deus que ama, se aproxima e dá sentido eterno à vida comum. A mudança foi tão drástica que religiões pré-cristãs sofreram uma repaginada por causa da influência do cristianismo. Plágio? Isso parece mais uma virada de jogo. Boa sorte se você quiser continuar acreditando no mito do plágio. Se nem Jesus fez isso, por que nós faríamos? Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele convidou, explicou, amou, mostrou os sinais e deixou as pessoas decidirem. Se o próprio Senhor respeitou a liberdade humana, quem somos nós para enfiar fé goela abaixo? Nosso papel é expor a verdade com clareza, bom humor e graça. A resposta é uma decisão pessoal. A verdade não precisa de spray de pimenta. Ela se sustenta por si. Quando a luz acende, cada um decide se quer abrir os olhos ou permanecer no escuro. Forçar a fé só fabrica crente de fachada.
Apresentar razões, testemunhar com a vida, dar espaço ao outro, abre caminho para convicções reais, que são aquelas que nos ajudam nos dias ruins. A liberdade é linda, mas tem boleto. Podemos fazer o que quisermos com a nossa liberdade, só não podemos escolher as consequências. Por isso, falamos com firmeza e amor. Não para impor nada a ninguém, mas para alertar que cada escolha tem um caminho e cada caminho tem um destino. Se até a própria verdade, Jesus, nos deu liberdade de escolha, nós seguimos o mesmo caminho. Amor, argumentos e respeito. Vamos fechar esse vídeo com uma pergunta válida. E se o cristianismo for mentira? Alguém teria que explicar, com hipóteses melhores, os seguintes fatos. Morte de Jesus por crucificação sob Pôncio Pilatos, dado amplamente atestado por fontes externas, experiências de aparições de Cristo pós-ressurreição, relatado por inúmeras testemunhas, inclusive inimigos e céticos, como na época eram Paulo e Tiago. Transformação radical dos discípulos, como já demos o exemplo de Pedro, e o surgimento explosivo do movimento dentro de Jerusalém, que é um local verificável. Convicção dos primeiros cristãos na ressurreição como fato, não como uma metáfora, ensinadas em práticas, canções e ceia. E por fim, o túmulo vazio. Aliás, iremos gravar um vídeo também sobre as teorias que foram criadas para explicar o túmulo vazio. Duas delas foram comentadas aí em um vídeo que está bombando aí, né? Um ateu versus 30 cristãos. Lá nesse vídeo, ele falou sobre duas dessas teorias que nós vamos comentar. São muito engraçadas. Você pode até discordar de um ponto ou de outro, mas precisa apresentar uma explicação que faça sentido para o conjunto inteiro e não ficar utilizando remendos improvisados. Se o cristianismo for mentira, você terá gasto seu tempo examinando a maior proposta moral e existencial da história. Encontrará um Jesus que definiu bem como amor a Deus e ao próximo. Verá que dignidade, perdão, sacrifício e esperança fazem mais sentido do que o cinismo. Do pior cenário, você sairá mais ético, mais responsável e com respostas melhores sobre a vida. Talvez a pergunta mais profunda não seja e se for mentira, mas e se for verdade? Então Jesus é Senhor, pecado e culpa encontram perdão, dor encontra propósito e a morte encontra ressurreição. Então a vida não é um acidente sem roteiro, ela tem sentido eterno dentro de um plano. Lembra que Vane chegou a essa mesma conclusão como historiador? Então a sua identidade não depende de performance, feed ou passado. Depende de um Deus que entrou na história, te ama e te chama pelo nome. Talvez você diga, mas eu tô de boa. Mas quando encosta a cabeça no travesseiro e sente aquele vazio? Já tentou tapar com maratonas de séries infinitas, rolês ou relacionamentos, mas ele continua voltando? Qual o sentido da sua vida? Se Jesus ressuscitou, ignorá-lo não te deixa livre. Te deixa desalinhado e sem propósito. Arrependimento não é humilhação, é reconstrução e recomeço. Pesquise, estude o contraponto, saia da bolha, dê férias para o algoritmo. Pense na possibilidade de que você pode estar errado. Permita que a sua cosmovisão seja desafiada. Perceber a viabilidade do cristianismo não vai fazer de você um ex-ateu, mas dificilmente você vai continuar sendo ateu se encarar as evidências com sinceridade. Pessoas que sabiam ter inventado uma mentira e morreram por isso, ou pessoas que descobriram algo que mudou tudo. E se for verdade? Qual a sua resposta para Jesus? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui mais ideias também de temas que a gente pode trazer e se inscrever aqui no canal. Fui!